Eu te saúdo com a paz do Senhor, lição número 2 da classe de jovens, a mensagem de Jeremias para ajudar. E você sabe como reconhecer um falso profeta? Na lição de hoje eu vou te mostrar o que fazer para reconhecer quando uma pessoa é um falso profeta. Portanto, fique aqui comigo, eu também te darei as respostas da hora da revisão. Portanto, se aproveita e se inscreva aqui no canal. Para esta aula, os louvores sugeridos 169, 171 e 208. Texto principal. Ouve a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Jeremias capítulo 2, versículo 4. Resumo da lição. Jeremias chama Judá ao arrependimento e alerta sobre a disciplina que receberia como fruto da desobediência e afastamento de Deus. O Senhor sempre nos chamará para o arrependimento, e a desobediência, que nos afasta do Senhor, vai sempre trazer uma justiça, um juízo contra aquele que desobedece ao Senhor. Introdução. Ele alerta a respeito da iminente destruição de Jerusalém pela invasão da Babilônia. A invasão seria uma consequência da desobediência e apostasia do povo. Jeremias mandou uma mensagem ao povo de Judá sobre o arrependimento, para que eles viessem se arrepender. E se não arrependesse, o que aconteceria? Foi exatamente isso que aconteceu. Eles não se arrependeram e Deus usou uma invasão do povo da Babilônia, que era um povo completamente perdido em idolatria e entre outras coisas, outros pecados, justamente como uma consequência da desobediência e apostasia do povo de Deus. O que isso quer dizer para nós? Sempre não é sempre, mas Deus também pode usar uma pessoa com um pecado muito maior do que o meu. Para quê? Para me corrigir. Eu estou desobediente ao Senhor, eu não estou obedecendo a Deus num pecado específico. Então o que Deus faz? Deus faz justamente uma pessoa que comete o mesmo pecado que o meu para me corrigir. Olha que Babilônia era um povo que era afundado em idolatria, em glutonarias, em relações sexuais ilícitas e mais um monte de pecado. Foi justamente essa nação que destruiu o povo de Judá. Então, muitas vezes nós pensamos assim: olha, eu sou de Deus, eu sou do Senhor, então Deus não vai permitir que o adversário, uma pessoa específica, acabe comigo, por exemplo. Deus permitirá. Então, se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, o Senhor permite que o ímpio venha nos corrigir e, em alguns casos, até mesmo acabar com a nossa vida. Então, nós devemos ter muito cuidado nesse negócio. Nós devemos estar sempre com o coração arrependidos diante do Senhor. A palavra profética é enviada a ajudar. O ministério profético. O ofício profético tem início com Samuel, que além de ser uma referência, foi também o fundador da chamada Escola de Profetas. O ofício profético se deu até João Batista, cuja missão principal foi a de realizar a transição deste período para o inaugurado por Cristo. É muito interessante esse ponto do Velho Testamento, ou como eu gosto de dizer, no Antigo Testamento, para o Novo. Observe que antes Deus falava ao povo através dos profetas. E o último profeta foi João Batista. Depois disso veio inaugurar o de Cristo. Ou seja, antes Deus falava ao povo pelos profetas, agora fala através do seu Filho. Observe que aqui há uma separação. Agora é o Senhor Jesus, que é o maior de todos os profetas. Ele é o Filho de Deus. Então observe que muitas vezes nós pensamos nisso ou naquilo, mas na verdade o profeta ele é uma pessoa separada, O profeta era separado exclusivamente para Deus, que o enviava com a missão de tomar sua vontade conhecida do seu povo. Ou seja, o que Deus fazia? Deus pegava um profeta, no caso aqui Jeremias, Pegava Jeremias, olha Jeremias, fala para o meu povo isso daqui, porque é isso que eu quero que o povo saiba sobre mim. Jeremias ia lá e falava, isso era todos os profetas, Os profetas do Senhor.
né, os enviados de Deus, né? Realmente os homens de Deus faziam como? Dessa maneira, obedeciam ao Senhor. O Senhor mandava fazer uma palavra, ele ia lá e dizia a palavra. Olha, o Senhor quer isso. Então é isso que o profeta fazia. Ele trazia uma palavra de Deus para o povo. Ele era um intermediário entre o povo e Deus. Hoje nós temos um intermediário. Quem é? Cristo, entre o povo e Deus. Então o Senhor Jesus, ele é o profeta por excelência. A natureza profética da mensagem de Jeremias. Uma profecia vinda de Deus jamais vai contradizer a sua natureza e a sua lei. O caráter de Deus deve permear toda a mensagem, a fim de que ele seja exaltado e honrado. A mensagem deve atender aos interesses de Deus e não do profeta. Então, aqui há a resposta. Como fazer para reconhecer se uma pessoa é um falso profeta? Se uma pessoa envia uma mensagem a você, um dito profeta, e ela vai contra a lei de Deus, ou seja, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, então essa pessoa está falando de um falso profeta. Eu lembro que certa vez, em certa ocasião, Deus usou uma pessoa para falar comigo em profecia, e foi um irmão. E eu sei que ele falou da parte de Deus. Por que eu sei que ele falou da parte do Senhor? Porque ele usou o livro de Isaías 55. Durante a mensagem da profecia, ele mencionou Isaías, ou seja, estava de acordo com o profeta Isaías. Então, Isaías está na Bíblia, não está assim? Então por isso eu entendi. Ele também era um homem de Deus. Dava para ver no proceder que ele era um homem de Deus. Agora, até mesmo o homem de Deus pode falhar, né? Mas por que eu sei que não era realmente de Deus? Por causa desse detalhe. Conforme ele falava a mensagem de Deus para mim, em profecia, veio também a mensagem de Isaías 55. Né? Então, observa que o falso profeta, ele vai falar o contrário da palavra. O de Deus não. O de Deus ele vai falar exatamente o que a Bíblia diz. Então, por aqui, nós sabemos se uma pessoa é de Deus ou não. O que ele falou exatamente foi: buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocar enquanto está perto. Isaías 55:6. Então, por isso eu sei que ele realmente foi uma profecia de Deus. E um outro ponto também importante que nós devemos reconhecer é o seguinte: quando uma pessoa, né, um profeta do Senhor, né, que diz que é profeta de Deus, está, na verdade, exaltando ao profeta e não a Deus, também não é da parte do Senhor. Por quê? Porque um profeta de verdade ele vai honrar a Deus, vai exaltar a Deus. Então, assim, nós sabemos que verdadeiramente esse profeta é falso. Uma outra maneira também de saber que quando o profeta é falso é quando ele fala algo que vai contra a natureza de Deus. Por exemplo, se o profeta fala algo para você, por exemplo, para você ser desonesto, por exemplo, né, ou falar uma mentira, então nós sabemos que não é de Deus. Por que não? Porque Deus não é mentiroso e Deus não é desonesto. Então toda profecia que exalta o profeta e não a Deus, toda profecia que é contra a Bíblia e toda profecia que é contra o caráter, né, de Deus é um falso profeta. Não dê ouvidos. Judá, o alvo de Deus. Estes dois reinos guerrearam entre si por cerca de 60 anos. Embora no período do reinado de Acabe e Josafá houvesse paz, incluindo alianças políticas e familiares, trazendo a influência do culto a Baal no Reino do Sul, motivo da sua destruição. É algo bem estranho que o povo de Israel se dividiu quando entrou Roboão. Quando ele dividiu, ficou o Reino do Sul e o Reino do Norte. O Reino do Sul ficou conhecido como Judá e o Reino do Norte como Israel. Continuou usando o nome de Israel. Houve um conflito entre eles. Agora você vê a mesma nação brigando com a mesma nação. Não é estranho? Jamais um reino pode brigar contra o próprio reino. Embora que haja uma divisão, mas a nação é a mesma nação. Agora observe esse detalhe. Houve aqui no reinado de Acabe e de Josafá uma paz
que incluía o quê? Alianças políticas, ou seja, um rei com outro rei eram amigos, né, entre outras questões também, e famílias, né, de um rei e de outro rei, houve ali uma harmonia, houve ali uma paz. Agora, olha aqui a questão da gravidade desse negócio também, trazendo a influência do culto a Baal para o reino do sul, ou seja, o povo do norte tinha um culto ali a Baal, agora trouxe para o sul esse culto. Em outras palavras, tem aliança que nós não devemos fazer. E embora que eu trate aqui exclusivamente de Israel, Israel contra Judá, Judá contra Israel, nós podemos trazer o seguinte para nós: nós não devemos fazer alianças com o mundo, fazer alianças nem políticas, nem familiares com outras nações que não sejam da parte do Senhor. O que eu quero te dizer é o seguinte: não é que você vai ser inimigo de uma outra nação, não é esse o ponto. Aqui é uma questão espiritual. Por exemplo, você pode ter amigos lá na Inglaterra, por exemplo, não há nenhum problema disso. Ou no Uruguai, no Chile, ou qualquer outro país, não há problema nenhum nesse negócio. Agora, a grande questão é, porque ele lá cultua a um Deus estranho, você também vai cultuar? De maneira nenhuma. Então, observe que aqui a amizade trouxe o quê? Uma questão espiritual penosa, danosa, algo que foi destruidor. E é por isso, jovem, que muitas vezes o seu pastor, por exemplo, meu jovem, minha jovem, não vai buscar um namorado lá no mundo. Tem tanto jovem aqui, rapazes aqui, moças aqui. Então, para que você vai fazer esse negócio? Quando você busca, né, quando um jovem busca um jovem ou uma jovem lá no mundo, ele está trazendo consigo uma aliança com o mundo. Porque é muito provável que a pessoa vai falar assim: não, mas eu sou de Jesus, eu vou ganhar ela para Jesus, ou eu vou ganhar ele para Jesus. Não vai. A probabilidade de você ganhar essa outra pessoa para Jesus é muito pequena. É muito mais fácil ele te ganhar para o mundo do que você ganhar ele para Jesus. Então, por isso que evita-se essas questões de pessoas, de jovens principalmente, né, namorar uma pessoa que não é cristão. Recentemente na minha igreja, na sede da minha igreja, por exemplo, foi apresentado um casal de jovens que começaram a namorar. Olha que coisa bonita. Duas pessoas cristãs, dois jovens cristãos. Inclusive até um caso curioso, né? São ambos da sede, né? São ambos da mesma igreja. Então observe que não há nenhum problema, por exemplo, pelo menos eu não vejo, quando um jovem ou uma jovem namora uma pessoa de uma outra igreja, ou até mesmo de uma outra denominação. Eu não vejo nenhum problema, uma vez que aquela outra denominação também professa o nome do Senhor Jesus como Salvador, eu não vejo nenhum problema. Agora, algumas pessoas têm uma certa implicância, não acho que é muito bom, que em parte eu entendo pelo seguinte: imagina que você é da Assembleia de Deus, por exemplo, e uma outra pessoa seja da Igreja Batista, para te dar um exemplo, ou da Deus Amor, presbiteriana, enfim. O que acontece? Como eles não estão no mesmo lugar, ocorre que você vai ficar na sua igreja sem o seu namorado ou sem a sua namorada e lá também. Então um desprotege o outro. Então é mais por esse sentido que o ideal é que ambos estejam na mesma igreja, de modo geral. Mas observe que quando um jovem vai para o mundo, né, observa uma jovem do mundo ou um jovem do mundo e começa a namorar com ele, isso pode trazer muita dor de cabeça. Porque imagina, vou te dar um exemplo aqui bem prático. Imagina, por exemplo, que você começa a namorar uma pessoa do mundo. Aí você vai convidar essa pessoa para ir para a sua igreja, aí ela vai. Aí um dia, essa pessoa chega e fala assim: olha, hoje eu não sei como é que fala hoje, né? Não sei se é baile ainda, se é matinê, eu não sei como é que fala. Olha, eu vou pro baile hoje, você vai comigo. Aí você vai falar: não, não posso ir, eu sou crente, eu não posso ir. Ah, mas eu fui na sua igreja. Então, da mesma forma que eu te acompanho para a igreja, você tem que me acompanhar para ir pro baile. Aí o que você faz? Olha a situação que você está se colocando. Isso aqui é só para dar um exemplo prático, mais simples, né? Que existem coisas muito mais complexas. Então é importante, jovem, que você observe que quando uma pessoa vive uma vida de pecado e você se infiltra com ela, você começa a namorar com essa pessoa, a tendência de você também trazer as coisas dela para você também é muito alta nessa questão espiritual, de também não servir ao Senhor, também de ver que o Senhor não é isso tudo, que eu vou vir para o outro lado. Então é perigoso. Eu não te aconselho.
A dura advertência divina. A ira de Deus. Desde que foi chamado por Deus, Jeremias esteve ciente de que, se por um lado a sua mensagem seria de esperança, por outro, ela seria de advertência e de exortação a um povo que havia escolhido afastar-se de Deus. Observe que é uma mensagem de esperança. Quem não quer ter uma esperança na vida, né? Então observe que você está, às vezes, esperando no Senhor alguma coisa, então você tem aquela esperança. Então continue na esperança, né? Continue no Salmo 40, número 17, né? Presta-te ao Senhor, não te detenhas. Pois bem, agora, existe essa situação de que Jeremias estava falando ali uma mensagem de esperança, mas também havia uma advertência, uma exortação. Olha, você volte para o Senhor, para que haja arrependimento e restauração, ou o juízo de Deus vai cair sobre a sua vida. Então, olha, uma esperança, mas também uma exortação, algo mais, uma advertência, né? É mais um juízo, uma palavra de juízo, esperança e juízo, né? Podemos resumir assim. Por que veio essa mensagem para esse povo de esperança e também de juízo? Porque eles se afastaram do Senhor. Quando alguém se afasta de Deus, ainda há esperança por estar vivo. Então ainda há uma esperança se essa pessoa se arrepender. Mas se essa pessoa se arrepende, ou melhor, se afasta de Deus e não se arrepende, certamente irá vir uma questão de advertência para essa pessoa. Olha, cuidado, porque senão o negócio vai ficar feio para o seu lado. E não é diferente nos dias atuais, jovem. Quando você está numa situação que algumas situações específicas faz com que nos abatemos na fé, nós ficamos realmente abatidos, começamos a duvidar, será que realmente esse negócio é do Senhor mesmo? Será que realmente vale a pena estar na igreja, cultuar a Deus? Será que realmente Deus tem uma salvação para a minha vida? Há momentos que há essas dúvidas, é natural que venha. Por que é natural? Por causa da nossa natureza humana. Nós temos uma tendência para pecar. Esse aqui é o resumo, né? Nós temos essa tendência de pecar. Então nós começamos a dar mais ouvidos às coisas do mundo do que às coisas do Senhor. Começamos a ouvir mais o que o mundo tem para nos dizer. Por quê? Porque vai de acordo com aquilo que nós queremos. Vai ao nosso encontro. Diferente de Deus, geralmente tudo que Deus faz vai de encontro a nós, ou seja, contra nós, contra a nossa vontade. Deus vai sempre nos dizer o quê? Que nós estamos em pecado, que nós temos que nos arrepender, que nós estamos indo por caminhos tortuosos, que nós temos que voltar ao primeiro amor. Deus vai sempre nos trazendo uma palavra de advertência, olha, cuidado. Mas como é que o mundo fala conosco? Vem por aqui, faça isso aqui mesmo. Aí leva a gente para o pecado e a gente vai junto, porque já é aquilo que minha mãe diz, né? Junta a fome com a vontade de comer. Então, muitas vezes por conta disso, nós acabamos colocando dúvida no nosso coração. Mas eu estou aqui para te dizer o seguinte: não tenha dúvida no seu coração. Você está no caminho correto, no caminho do Senhor. Então continue no caminho do Senhor, porque Jesus nos diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então continue no caminho que é Cristo, porque Ele é a verdade e também é a vida, e a vida eterna. Porque se nós nos afastarmos do Senhor, nós seremos alvo da ira de Deus, e coisa terrível é cair nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Uma palavra de condenação. De acordo com os textos dos capítulos 2 e 3 do livro de Jeremias, o profeta recebeu a mensagem de Deus, cujo conteúdo foi de condenação num período no qual o povo de Judá se afastou do Senhor. A condenação. Eu não sei se você conhece algum caso de condenação. Há um tempo atrás, faz um tempinho, eu passei por uma situação muito difícil, né? Porque é uma situação que eu não desejo a ninguém. É uma situação bem constrangedora, que foi o seguinte: a empresa onde eu trabalhava, ela foi assaltada. Então o que acontece? A polícia conseguiu chegar a tempo, graças a Deus, e prendeu os miliantes. À medida que prendeu os miliantes, com o tempo teve não sei se foi a audiência de custódia, eu não sei bem como é que foi os trâmites, mas eu tive que ir lá reconhecer aquela pessoa. Então eu cheguei lá e disse, né, realmente foi ele que fez isso. Ou seja, eu levei ele para condenação.
Eu condenei aquele moço à prisão. Se eu falo para a polícia, não, não é esse, eu tinha livrado ele da prisão. Então ele não iria para a prisão. Mas o que eu fiz? Eu falei o correto, falei o certo. Realmente eu reconheci, realmente eu lembro bem do rosto dele até hoje, eu lembro bem, isso tem 24 anos que aconteceu, mas até hoje eu lembro bem do rosto dele. Então eu falei, não, foi esse daí. Então a polícia ainda insistiu, você tem certeza que é esse que fez isso? Eu falei, tenho. Fui taxativo. Então observe que eu levei ele para condenação, eu dei uma palavra de condenação àquele homem. É claro que passou-se um tempo, claro, ele deve ter sido solto, né, que já ele pegou, acho que foi uns 6 ou 7 anos de prisão em regime fechado. Então, como já passou mais de 20 anos, então certamente ele já deve estar livre dessa condenação. Mas existe uma outra questão. Essa condenação que eu mandei a essa pessoa, ela foi uma coisa triste, mas foi passageira, né? Passou. E a condenação eterna? Quando nós olhamos para a palavra e observamos que sempre quando alguém se afasta dos caminhos do Senhor, o Senhor, de modo geral, fala uma palavra para essa pessoa: olha, volta para casa, não vai ficar ruim do teu lado. Você vai para a condenação eterna. E quantas pessoas têm ignorado esse chamado de Deus e partido para a eternidade sem o Senhor? Então, eu sei que é bem tentador na época de jovem, né? Passa por situações, né? É bem tentador, tem umas questões que deixam muito tentada, né? Questão de pecado, você quer porque quer se lambuzar do pecado, né? Porque por mais que nós tenhamos a fé no Senhor, a nossa fragilidade humana, a nossa natureza humana, né? O nosso eu, né? O nosso eu é terrível. O pior inimigo que o homem tem é o eu, né? O pior inimigo que você tem é você. Então você começa a pensar o quê? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vou me lambuzar nesse pecado, depois eu peço perdão ao Senhor. A coisa não é bem assim, né? Imagina que uma pessoa pensa nesse sentido e morre naquele pecado. Vai para a perdição eterna. Então, agora é claro que é bem tentador. O mundo tem muita coisa para jovem na questão de pecado. E como tem uma irmã na minha igreja que ela fala que o pecado é gostoso. E realmente o pecado é gostoso, o problema é a consequência. Na hora do pecar é aquela coisa gostosa, mas a consequência... Então, eu sei que é bem tentador, o mundo tem muitas coisas para atrair o jovem, mas você, jovem, você está lá em 1 João capítulo 2, versículo 14. Jovem, sois fortes, pois a palavra do Senhor está em vós e já venceste o maligno. Então resista. As causas da condenação. Inicialmente, é preciso afirmar que Deus não tem prazer em fazer um homem padecer ou sofrer. Por outro lado, o Senhor não hesita em corrigir o seu povo, inclusive pelo sofrimento, por enveredar por caminhos tortuosos e contrários à sua palavra. Em outras palavras, Deus ama a todos nós, mas não é por isso que ele vai nos poupar do sofrimento. Uma vez é o seguinte, para ser claro, Deus não tem nenhum prazer no sofrimento. Deus não tem nenhum prazer no sofrimento do homem. Deus não quer que o homem sofra. Mas o Senhor, por ser um Deus santo, ele também, se preciso for, ele vai corrigir aquele pecador com o sofrimento, com as consequências do seu pecado. Não é o que a Bíblia diz? Do que se queixa o homem? O homem se queixa dos seus próprios pecados. A consequência do pecado é que são elas, né? A consequência do pecado é que nos traz sofrimento. Enquanto nós estamos pecando ali no bem bom, né? Independente do pecado que a pessoa queira cometer, está ali no bem bom, mas e depois da consequência? Porque querendo ou não, a consequência virá. Se a consequência não vier aqui na terra, virá na eternidade. E aí, como é que fica? Então, nessa época, a idolatria foi a principal razão da condenação anunciada por Jeremias. Jeremias falava muito sobre essa questão da idolatria. E eu não sei se você já observou que sempre quando o Senhor fala sobre um profeta que vai enviar uma mensagem ao povo de Deus, é sempre contra a idolatria. Você já observou? É sempre nessa dinâmica de idolatria. O povo é idólatra desde sempre, desde o início. E quando nós olhamos para a palavra, lá em Êxodo capítulo 20, versículos 2 e 3, você observa qual foi o primeiro mandamento do Senhor. Não terás outros deuses diante de mim. Porque a idolatria irrita a Deus, traz a ira de Deus. Deus se irrita
com uma pessoa que é idólatra. Havia outras questões também, né, como a questão da ingratidão, a indiferença e o afastamento do Senhor, mas a idolatria é um ponto culminante, é um ponto principal na questão da reprovação de Deus ajudar. E não é diferente hoje. O Brasil, por exemplo, é um dos países mais idólatras do mundo. Nós temos um povo aqui no Brasil que tem essa idolatria. E aqui eu vou te chamar a atenção para um detalhe. Nós falamos aqui na questão, por exemplo, dos católicos, que tem a questão das imagens, de esculturas, etc. Temos outras pessoas também que, de uma certa forma, também idolatra uma pessoa ou algo do tipo, mas o cristão também tem a sua parte de idolatria. Por exemplo, quando uma pessoa idolatra, né, ou passa da admiração do seu pastor, isso é idolatria. Eu vou fazer porque o meu pastor mandou fazer. Isso é idolatria. Por quê? Porque você não está obedecendo ao pastor, ou consequentemente a Deus. Você está obedecendo a um homem. Há algumas pessoas, por exemplo, que têm na figura do pastor, e mais uma vez aqui eu não estou falando aqui mal do pastor, não estou falando contra o pastor. Estou falando que muitas vezes nós vemos situações pelas quais um pastor faz algo errado e por ele ser pastor, as pessoas, não, isso é um santo homem de Deus. Isso é idolatria. Por quê? Porque está conivente com o pecado do pastor. Então, observe que a idolatria também está dentro da igreja cristã, na nossa igreja. Quando nós vemos por esse ponto, quando nós colocamos, por exemplo, uma bandeira de Israel dentro da igreja, por exemplo, para dizer que o Deus de Israel está ali, isso é uma idolatria. Por quê? Estamos idolatrando a bandeira de Israel. Então, observe que quando nós trazemos elementos para dentro da igreja, né, como a Arca da Aliança, para dizer que Deus está ali naquela arca, ou está presente ali no culto, ou a bandeira de Israel, ou alguns utensílios, principalmente na questão de Israel, ou quando nós falamos, eu estou aqui em Israel, vou levar a pedra do vale não sei de onde, porque vai derrubar o gigante. Isso é idolatria. Isso tudo é idolatria, é misticismo com idolatria. Olha, estou aqui no Rio Jordão e vou me batizar aqui no Rio Jordão, porque é aqui que é o rio que Jesus se batizou. E isso é um tipo de idolatria também. Pode parecer estranho, mas é verdade. E tem casos que é pior, né? A pessoa pega, olha, eu vou levar essa água aqui do Rio Jordão para minha casa, para jogar na minha propriedade, por exemplo, para ser uma propriedade próspera, para fazer isso nas árvores, jogar essa água na árvore, porque a árvore vai ficar mais bonita. Isso é idolatria. Isso tudo é misticismo com idolatria, porque estamos tirando a figura de Deus do centro e colocando a bandeira de Israel, a água do Rio Jordão, a pedra do vale não sei de onde, a rosa de Saron. E aí? Porque a rosa de Saron, é bom até deixar aqui claro, né, que Saron é uma planície e uma rosa que dá nessa planície. E não, a rosa de Saron não é Jesus. A rosa de Saron, em Cantares, no capítulo 2, fala sobre a igreja. Tá? A rosa de Saron é a igreja, é a noiva ou a nação de Israel. Tá? É sempre na figura feminina. Então observe que isso também é idolatria. E não é isso que muitas vezes as pessoas estão fazendo na igreja. Olha, eu fui para o monte, levei esse azeite, deixei lá enterrado lá 7 dias e agora estou trazendo, está santificado. Santificado? Mas Deus nunca mandou a gente santificar óleo. Nós é que temos que nos santificar ao Senhor. E não levar isso no monte ou aquilo no monte. Isso é o quê? Idolatria. Então nós devemos ter muito cuidado com este negócio. Porque a idolatria também está dentro da igreja. Um chamado ao arrependimento. O que é arrependimento? Uma das definições para arrependimento é converter-se, que significa mudar de direção. Entretanto, o arrependimento genuíno não consiste apenas em mudar a direção, mas em abandonar a direção errada e seguir em direção a Deus. Quando nós vemos essa questão de direção, eu acho muito interessante. Você vê que mudar de mente, mudar o pensamento, isso é arrependimento. Eu pensava no pecado, agora eu estou lavado e remido no sangue do Cordeiro, então eu não penso mais. Eu mudei a minha mente. Mas mais importante do que mudar a mente é, mudar a direção, é abandonar a direção errada.
Por quê? Porque eu posso estar agora lavado e remido no sangue do Cordeiro, mudei a minha mente, mas eu posso voltar para lá, voltar lá para o Egito. Então, o mais importante nesse sentido é não voltar, é não seguir, melhor dizendo, não seguir a direção errada. Porque quando nós observamos, né, que nós estamos indo para as mansões celestiais e nós devemos abandonar o pecado, mudar completamente de direção, porque nosso caminho agora é o Senhor, o nosso alvo é o Senhor, nosso alvo é Cristo, a nossa caminhada é com o Senhor Jesus. Então eu não posso mais voltar para aquele mundo de pecado que eu vivia. Arrepender-se é deixar a própria rota para seguir a Deus. Ou seja, arrepender é você renunciar o seu querer para a vontade de Deus, para o caminho que o Senhor quer para você, para a rota que você quer fazer. Lembra lá de Jonas? Deus mandou ele para um lugar e ele foi para outro lugar. O que ele fez? Ele não deixou a sua rota para seguir a rota de Deus. Ele não renunciou. Então nós devemos fazer o quê? Renunciar à nossa vontade para que a vontade de Deus esteja plena na nossa vida. Arrependimento, o caminho da restauração. Jeremias apregou o arrependimento como uma condição para que não recebesse a justa ira divina. Veja que Jeremias falou sobre a ira. Eu não sei se você já teve o desprazer de tomar uma surra de uma pessoa que esteja irada com você. Eu espero em Deus que não. Quando algo acontece, a ira, a raiva, né, dá a ideia de muito pior. Porque se você apanha do seu pai, por exemplo, não, que é uma ideia aqui que na minha época era assim, sei que na sua época agora é mais devagar, né, porque hoje tem uma questão diferente, né, os jovens hoje são mais tranquilos, principalmente os jovens agora no caminho do Senhor, são mais tranquilos. Mas quando eu era jovem, eu não estava na igreja, né? Então só misericórdia. Então na adolescência, então só Jesus na causa. Eu era desobediente que só. A minha mãe, de modo geral, a minha mãe não me batia no momento da ira. Ela esperava o sangue esfriar. Depois ela me batia. Por quê? Porque quando se bate na ira, se perde a noção da surra, propriamente dita, da força, né? É claro que Deus não vai perder a força. A questão é, quando eu peco, vivo numa vida de pecado, irando a Deus, terá uma hora que Deus vai perder a paciência comigo. E acontecerá o quê? Uma coisa horrenda, porque uma coisa horrenda é cair na mão do Deus Todo-Poderoso, na mão de um Deus irado. Porque sim, Deus fica irado com o pecado, Deus se ira. Então eu estou afrontando a Deus diretamente com o meu pecado. Então vai ter uma hora que Deus vai pegar, peraí, vou conversar com você aqui diferente. Então a minha punição agora ela é muito maior, é muito mais severa. Por quê? Porque eu estou vivendo na prática do pecado. Eu estou afrontando a Deus. Então agora Deus, peraí que agora eu vou te pegar, que agora você vai ver que o negócio vai esquentar para o teu lado. Então essa era a preocupação de Jeremias, para que o povo não caísse na ira de Deus. Por quê? Porque aí ia imperar não a ira, mas a justiça divina. E a justiça divina, ela é terrível, ela é tenebrosa, né? A questão do juízo, né? A questão do juízo. A comunhão com Deus fosse restaurada. Então era outra questão de Jeremias. Ele queria que o povo tivesse uma comunhão, voltasse a comunhão com Deus, uma restauração na comunhão. Quantas vezes hoje o povo, né, os jovens, estão com a comunhão afastada do Senhor? Por quê? Porque estão vivendo uma vida de pecado. Porque aquele pecado que você comete, que ninguém está vendo, Deus vê. Então, quando você comete um pecado e você sabe que você não deve cometer aquele pecado, porque é pecado que é para a morte, é pecado que não é para a morte. Então, quando você comete um pecado que você sabe que é um pecado grave, que você não deve fazer aquilo, e você continua na prática, você não se esforça para se afastar daquele pecado, você perde a comunhão com Deus. E às vezes você nem percebeu ainda. Às vezes você nem tenha percebido. Mas o Espírito ele se afasta. Por quê? Porque você vive na prática de pecado. Você vive pecando. Eu vivo pecando também. Então o que acontece? O Espírito se afasta e eu nem percebo. Você nem percebe também.
Por quê? Porque nós estamos tão acostumados com o nosso pecado que haverá um momento que a gente não perceberemos porque que nós não temos mais a sensibilidade ao Espírito. Então nós perdemos a comunhão com Deus. Aí você vai pregar e eu vou pregar, mas não está acontecendo nada. Eu estou falando e Deus não está fazendo. Eu estou ensinando e as pessoas não estão aprendendo. O que está acontecendo comigo? Aí eu vou começar a ver. Ah, não, mas é o pecado. Eu estou vivendo na prática do pecado. Porque quando a pessoa vive na prática do pecado, ele vai perder a comunhão com Deus. Receber-se líderes segundo o coração de Deus. O líder, de modo geral, que é a figura do pastor principalmente, né, aqui para nós, né, que é o maior líder da igreja, é o pastor. Quando nós temos a receber líderes da parte de Deus, por quê? Porque há líderes que não vêm da parte do Senhor. Pode falar em nome do Senhor, pode até falar de uma forma muito eloquente, mas não é da parte de Deus. Então, como é que eu sei quando um líder não é da parte do Senhor? Bom, eu preciso ver como é a comunhão dele com Deus. Eu preciso sentir a comunhão dele com Deus. Eu preciso ter, porque a aparência ela é enganosa, o coração é enganoso. Então, quando eu procuro observar se o líder é da parte de Deus, então eu vou recebê-lo. Mas se não for da parte do Senhor, então eu não recebo. Então, hoje, existe uma prática nas Assembleias de Deus, principalmente nas grandes Assembleias de Deus, naquelas igrejas com muitos membros, existe uma prática que é uma prática de pessoas, de líderes, que não são segundo o coração de Deus. E qual é? Não estou falando aqui em todas, tá? Em alguns casos, sim, é de Deus. Mas na maioria das vezes, principalmente nessas igrejas grandes, é quando um pastor, ele é pastor presidente da igreja, daquela Assembleia de Deus específica, ele tem um filho. Aí ele passa a liderança da igreja para esse filho, que é pastor. Ele pode ser até chamado de pastor, mas pode não ter o chamado de pastor. Mas por ser filho do pastor presidente, o pastor presidente passa o cajado, né, para esse filho, mas não é um líder da parte do Senhor. Não foi esse que Deus designou para a liderança da igreja. E o que acontece? O que ocorre? O povo até recebe, o nosso pastor está colocando esse como pastor, o filho dele como pastor, então é da parte de Deus. Na maioria das vezes, não é da parte do Senhor. Quando um pastor passa o cajado para o seu filho, na maioria das vezes, não é da parte de Deus. Aquele filho dele não tem chamado do Senhor. E às vezes, até o pai não tem o chamado. Às vezes também o cajado foi passado para ele também. Então, é uma questão perigosa, né? Que a igreja precisa estar atenta para não receber líderes que não vêm da parte de Deus. A presença de Deus fosse constante entre o seu povo. A presença do Senhor, ela é notória no nosso meio. Quando eu tenho uma presença do Senhor hoje, eu fico alegre. Mas eu fico 10 anos sem sentir a presença do Senhor. O mais importante não é sentir a presença do Senhor hoje. O mais importante é sentir a presença do Senhor sempre, de preferência todos os dias. Sempre quando nós entramos na presença do Senhor. Então observe que Jeremias ele tinha essa preocupação da presença de Deus fosse constante para o seu povo. Todos os dias, todas as semanas, todos os domingos, como geralmente a gente faz os cultos aos domingos, né? Imagina todo domingo tem a presença gloriosa do Senhor na sua igreja, por exemplo. É claro que durante a semana também tem culto de doutrina e tal, mas eu digo no domingo que é o dia que enche mais, é o dia que o povo vai, principalmente a pessoa não cristã. Mas é que todo domingo agora você observa a presença do Senhor, você sente a presença do Senhor na igreja, não é uma coisa bonita? Agora imagina que você sente a presença de Deus hoje e fica aí anos e anos sem receber a presença, sentir a presença de Deus na igreja. Era essa a preocupação de Jeremias. Jeremias queria que a presença do Senhor fosse constante. E é isso que nós temos que orar ao Senhor para isso, para que a sua presença seja constante no nosso meio. A necessidade permanente de arrependimento. O arrependimento como meio de restauração da comunhão com Deus não foi uma necessidade dos dias de Jeremias apenas, mas também nos dias de Jesus e dos apóstolos, assim como ainda é na atualidade.
Em outras palavras, o arrependimento sempre foi presente em todos os tempos. E agora, então, nem se fala. Porque hoje nós temos situações pelas quais nós vemos o pecado estampado nas emissoras de TV, por exemplo, né, em tudo quanto é meio de comunicação, né, o pecado está muito presente. Então, hoje, muito mais do que nunca, precisamos de arrependimento. E eu vou me colocar aqui como preciso de me arrepender, porque nós que somos da fé, nós muitas vezes caímos no erro, né, no pecado, não vou dizer pecado, mas no erro, de pensar o seguinte: eu aceitei a Cristo como Salvador, eu vou para a escola bíblica dominical, vou no escuto de doutrina, vou no escuto de jovens, de adolescentes, das crianças, então eu sou de Jesus, eu estou salvo e fim de papo. Não, não é assim não. Por quê? Porque nós também precisamos de arrependimento. Porque quem é que consegue viver uma vida sem pecar? Eu não consigo. Então eu preciso também me arrepender. Mas foi um pecado pequeno? Pode ser um pecado pequeno, porque sim, existe diferença de pecado grande, pecado, pecadinho, pecadão, como o povo fala, né? Sim, existe diferença, porque existe pecado que não é para a morte, pecado que é para a morte eterna. Então observe que, mesmo sendo um pecado pequeno, assim dizer, eu preciso me arrepender. Eu preciso deixar aquele pecado de lado, eu me tornar santo a cada dia, buscar a santidade em Deus. Por quê? Porque sem a santidade ninguém verá o Senhor. Imagina pessoas que estão vivendo a sua vida e não se arrepende nunca, né? Aceitaram a Cristo como Salvador e nunca mais houve arrependimento na vida dessa pessoa. Essa pessoa vai partir lá para a eternidade sem Cristo. Por quê? Porque o arrependimento não é somente uma hora. Eu me arrependi agora, aceitei a Cristo e está tudo certo. Não. Eu preciso pensar, principalmente quando eu vou dormir, tem aquele, será que eu não pequei hoje? Não. Aquele momento que eu falei isso, ou deixei de falar aquilo, ou eu fiz isso, ou deixei de fazer aquilo. Será que naquele momento que eu estava vendo aquele site, será que é um site certo para uma pessoa salva assistir? Será que aquele vídeo que eu estava assistindo, será que realmente é da parte do Senhor? Será que eu devia estar mesmo vendo aquilo? Então nós devemos nos arrepender sempre. Por quê? Porque quando nós temos arrependimento na nossa vida, nós nos arrependemos dos nossos pecados, a ira de Deus não vem sobre nós, o castigo de Deus não vem sobre nós. É sempre uma palavra de esperança, de restauração. Por quê? Porque Deus sabe que nós somos pecadores, mas somos pecadores arrependidos. Nós arrependemos dos nossos pecados e sempre nos afastamos deles. Então, que nós venhamos ter isso na nossa mente, né? A necessidade permanente de arrependimento. Conclusão: a necessidade da entrega de uma mensagem divina justificava a existência de um profeta e o exercício de seu ministério, a necessidade de entrega de uma mensagem de Deus. É isso que nós estamos precisando hoje, né? O mundo precisa hoje. Então é por isso, jovem, Deus te levantou como profeta, como se fosse um profeta. Nós sabemos que o profeta não existe mais hoje, como existia nos tempos bíblicos, mas eu digo no sentido de pregar a palavra, de ensinar a palavra, cantar a palavra, por que não dizer até dançar a palavra? Então nós devemos hoje ter essa necessidade de termos uma palavra de Deus para as pessoas que nos cercam, para as pessoas que estejam próximas, e até por que não dizer as pessoas distantes também, né? Jeremias 29 nos diz que Deus é o Deus de perto e também o Deus de longe. Então, independente das circunstâncias, nós devemos sempre estar afiados na palavra para levar a palavra de Deus às pessoas, para que essas pessoas também cheguem ao pleno conhecimento da verdade e venham se arrepender dos seus pecados e aceitar a Cristo como Salvador. Hora da revisão. Número 1. O ofício profético tem início com Samuel, que além de ser uma referência, foi também um fundador da chamada Escola de Profetas. Número 2. O ofício profético se deu até João Batista, cuja missão principal foi a de realizar a transição desde o período para o inaugurado por Cristo. Curioso que Jesus chamou João Batista de maior de todos os profetas. E não existe nenhum milagre que João Batista tenha feito. Observe que não é pela questão do milagre que é medido um profeta, né? Número 3, Anatote. Número 4, com a ascensão de Roboão ao reinado. Número 5, a ira de Deus a ira de Deus é a manifestação
de sua repulsa ao pecado e tem como base a sua santidade e justiça. Você tem nojo de alguma coisa? Então, é isso que Deus tem do pecado. Deus tem nojo, né? Então, ele tem repulsa, né? Ele tem ira, né? Isso causa a ira do Senhor. Então, que nós venhamos a cada dia mais observar a mensagem de Jeremias para ajudar. Que assim como Jeremias deu uma mensagem de Judá de arrependimento, nós venhamos também falar sobre arrependimento, mas que mais do que falarmos sobre arrependimento, que nós venhamos verdadeiramente sermos arrependidos de nossos pecados. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você tenha uma boa aula. Fica na paz. Tchau!